Então, pessoal, a gente vai falar, eu quero passar para vocês esses aspectos finais, porque a gente consegue observar mais o resultado. Eu falei de maquiagem, eu vou falar de cabelo, eu vou falar de esmalte. Eu quero falar um pouco vou falar nesses vídeos que são aspectos finais, que são resultado, que é a imagem visual. A imagem visual é o resultado final de uma marca pessoal. É a primeira coisa que nós vemos com os nossos 30 segundos quando nós olhamos uma pessoa, mas por trás daquilo tem toda uma construção, que às vezes leva uma vida, 40, 30, 20 anos, às vezes um tempo de processo de autoconhecimento, iluminação, expansão da consciência, 1, 2, 3, 5 anos. Esse processo ele continua depois, então quem começa o autoconhecimento, faz expansão da consciência, sempre faz. Então, é um processo contínuo, sempre se faz. Eu vou dar um curso que é de marca pessoal. Por isso eu tô falando agora nesses aspectos, cabelo, maquiagem, porque isso é o produto final. Então, quando a gente consegue visualizar o produto final, a gente consegue entender depois a questão que é mais técnica. Então, pessoal, a gente vai falar sobre cabelo. Eu quero trazer alguns aspectos bem importantes sobre o cabelo. Até porque essas etapas que eu vou passar para vocês, assim, mais imagem, é um processo final. E por isso que eu resolvi falar agora. Eu tô com os treinamentos prontos, cursos prontos. Esse curso, se eu não me engano, eu fiz na Universidade de Virgínia, um curso com qualificação internacional, a Virgínia é uma universidade dos Estados Unidos. E eu vou falar de marca pessoal, tá? Essas questões que eu vou passar, assim, que eu passei... deixa eu ver de maquiagem, né? Falei de maquiagem. Agora eu vou falar de cabelo. Depois eu vou falar de esmalte. Tudo isso é profissional, tá? Porque isso que eu vou falar é o resultado final da construção da marca pessoal. Então, nós vamos aprender na prática o resultado final, porque a gente vai ver agora. E depois, quando eu falar o processo, que é mais técnico e algo mais interior, aí a gente vai entender porque a gente fazia o resultado final. A questão da marca pessoal, existe um tempo para a gente construir, bem como uma marca de corporativa, uma marca de negócios. A marca de negócios leva em média, leva em torno de 1 ano e meio para construir, mas a marca corporativa é um processo. Toda construção de marca é um processo. Então a gente constrói, finaliza, mas depois fica sempre, a gente sempre tem que melhorar, né? Cada aspecto que a gente entende que tem que melhorar, algum conhecimento, algo contemporâneo. Então, se eu tenho algo que eu consigo ver o resultado, ou a imagem visual, ou a imagem, no caso a nossa imagem, né, a nossa estética, ou o meu estilo de vestir, ou já o meu cabelo, a maquiagem, se eu consigo visualizar a estética, a aparência, o produto final, a imagem, através da comunicação visual, então as minhas dúvidas, a minha forma de pensar, ou a minha forma de buscar entender depois nos cursos que eu vou dar, que vão ser cursos mais aprofundados, mas as questões mais técnicas, então eu consigo entender, eu consigo pensar, eu consigo imaginar, eu consigo ter a dúvida e aí eu consigo buscar essas respostas. Então, fazendo essa etapa agora, que é mais visual, eu consigo ver e eu consigo me questionar e buscar discernimentos, então depois eu consigo facilmente aprender o curso. Então, eu vou aproveitar este tempo que o escritório não está pronto ainda, que eu não posso dar esse curso, e eu vou... Então, nós vamos falar disso. Aí eu vou falar um pouco de cabelo, porque já que tudo é interno primeiro, né? Tudo funciona primeiro espiritual, depois material. Tudo funciona primeiro dentro e depois fora. Fora de mim é só o reflexo do que eu estou tentando me fornecer, de pensar a minha fé, as minhas convicções. E isso é fora de mim, né? Então, internamente eu tenho as minhas crenças e meus valores. Então, todo o meu externo é o reflexo de quem eu sou internamente. Aquilo que eu sou é o que eu reflito. O que eu sou reflete também. O que eu sou me dirige, me direciona no meu hábito de consumo, na minha forma de consumir.
na minha forma de ver o mundo, na minha forma de tomar decisões, buscar estratégia, nas minhas escolhas. Então eu vou então eu vou tratar disso, né? E aí vocês podem entender melhor. Eu vou falar agora um pouco de cabelo, tá? Eu tava pensando, porque tudo que eu tenho feito nesses cursos de treinamento é cursos para negócio, para mulheres de negócio. Treinamento para mulheres de negócio, para abrir uma empresa, para ter um negócio, desenvolvimento pessoal, coaching, mentoria para negócios, tudo para negócio. Então, eu postei sobre maquiagem, eu postei maquiagem para negócios, a trabalho, numa reunião de investidores, vai ser de dia, e é um negócio. Aí eu estava pensando assim, quando nós temos negócio, que geralmente a gente faz de evento, que funciona muito bem, é o network, que é um processo onde os empreendedores ou as pessoas que têm negócios se encontram e lá elas podem ter o conhecimento sobre os negócios e aí elas podem dar umas às outras o seu cartão e aí as pessoas têm acesso ao site, ao site, os produtos, serviços e aí as pessoas podem contratar, por exemplo, algumas estilistas, alguns designers vão a algum evento de network. Aí lá tem fotógrafo, lá tem fotógrafo de moda, tem empresas que servem alimentos, tem empresas de eventos, empresas fotógrafos, editorial de moda, stylist, consultoras, vários profissionais. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho a Larissa Lamoura, eu tenho uma equipe que faz freelancer pra mim, eu só pago eles quando eles fazem pra mim, algo mais autônomo, é algo freelancer. A minha confecção, ela também, ela trabalha assim, ela faz e eu pago. Então, são coisas, cada um tem o seu negócio e nós temos o nosso contrato. Então, assim que funciona. Então, por exemplo, se eu estou num network, eu vejo que tem uma fotografia, um fotógrafo do qual eu preciso, que funciona, que eu gostei do trabalho dele, tenho lá um material, eu vou contratar ele. Daí eu preciso fazer o evento da Alissa, que é a inauguração, eu vou precisar saber o que eu vou servir. Então, eu tenho os profissionais. Então, o network é mais ou menos assim, e ele pode ser um evento onde vai ter algo para comer ou não, pode ser só reuniões, palestra ou encontro mesmo. Então, eu pensei nisso, nessa questão da maquiagem de hoje. Eu não vou falar porque eu já falei da maquiagem, mas, por exemplo, essa maquiagem, ela tá um pouco mais forte, já pode ser para um happy hour ou para um network, para negócio, é um de negócios. Algo não tão formal, mas algo mais criativo. Por exemplo, eu tenho meu escritório de design, de criação. Então, eu crio produtos. Agora mesmo estou criando os móveis do meu escritório. Não vou criar todos, mas alguma coisa assim. Já tenho alguns e eu estou planejando. Também não sei se eu vou exatamente fazer todos por outras questões, mas eu estou planejando, tá? Então, assim, trabalho com desenvolvimento, eu crio os produtos, tudo, faço os projetos. E eu tenho meu escritório de criação, de design. Então, eu sou uma designer, eu sou uma estilista, eu desenvolvo, eu crio produtos. É importante que eu seja criativa, eu tenho que comunicar isso. É importante que meus produtos tenham qualidade, eu preciso comunicar isso. Eu preciso comunicar comprometimento, eu preciso comunicar responsabilidade, prazos, qualidade, atendimento, custo-benefício, criatividade, preciso comunicar isso. Então, por exemplo, essa maquiagem que eu tô funciona super bem. Um network à noite, final de tarde, um happy hour, uma reunião mais informal, mas de uma certa forma que exige de mim comprometimento, responsabilidade, algo mais criativo. O cabelo com a franja, algo mais criativo, mais espontâneo. A espontaneidade é muito importante para quem cria, então é algo que a gente não pode bloquear. E o cabelo é uma manifestação de quanto nós estamos criativos. Qual é o nosso momento no nosso processo criativo? Às vezes a gente fica um pouco... Geralmente a gente trabalha muito com negócio, que é muito aquela coisa mais técnica, aquela questão mais mental, mais estratégica, mais de gestão, mais administrativa. A gente fica um pouco mais resistente à criatividade, a gente fica mais no nosso.
Eu me recordo que a outro momento eu estava com o cabelo reto aqui, mais ou menos assim, e eu estava bem naquela questão de fazer e vender, de organizar, aquela coisa bem administrativa, assim, site, postar e tal, uma coisa muito, muito administrativa mesmo, foto, qualidade e tal. E eu senti de cortar o cabelo. Eu vou aproveitar para contar, e daí vocês vão entender um pouquinho, depois vocês vão entender um pouco mais. Eu tava sentindo já há algum tempo, porque eu fiquei muito tempo trabalhando com a minha marca, e aí eu construí a marca, era criativa e tal, mas isso não tomou muito tempo, acabei ficando cansada, e eu trabalhava muito na questão assim administrativa, por exemplo, confecção, que era o orçamento, pagamento, compra, porque eu já tinha construído antes as peças, então eu não tava usando a minha criatividade, eu tava já fazendo as compras. Então, fotos, e aí eu era modelo, o que eu vou vestir, briefing, essas coisas assim. E as questões administrativas, fotógrafo, tem que pagar, como vai ser, modelo e tal, onde vai ser, as fotos estilo, que também eu fiz um monte de fotos estilo. Então, eu tava mais nessa questão, né? Eu fiquei com o cabelo um pouco mais reto e tal, e eu já tava sentindo há algum tempo que as coisas estavam exigindo de mim, não só na questão de criação, criar os meus produtos, criar roupas, mas estava exigindo de mim, porque de certa forma eu sou o modelo da marca, então eu faço os vídeos, faço o editorial, e eu fiz algumas fotos, no início gostei, foi muito bom e tal, mas depois eu me senti um pouco mais, menos criativa, menos espontânea, então eu senti que o universo, né, o universo, assim, a vida e tal, a minha profissão estava exigindo de mim mais essa espontaneidade. Eu estava sendo mais buscada, assim, a minha mente estava buscando mais essa espontaneidade. Eu senti muito de Deus, assim, que eu buscasse, que eu encontrasse essa espontaneidade. Eu senti assim como uma resposta, tá faltando espontaneidade, os vídeos estão ruins, os posts estão ruins, não é criatividade, é espontaneidade, tá muito rígido, tá muito duro, tá muito aquela questão assim, tem que ser assim, tá muito assim. E eu senti essa cobrança de Deus, senti isso de mim, senti dos meus negócios e tal, as coisas nessa questão. Então eu comecei a sentir isso, eu senti que aquilo tava gritando, pedindo assim, quero ser mais criativa, mais espontânea, e eu senti disso, né, de essa exigência de ser mais criativa de fato. E quando eu senti isso, a primeira coisa que eu senti foi vontade de cortar a franja. Então eu tinha ido no salão, isso foi ano passado, então isso foi o ano passado, foi março do ano passado, eu senti muito isso. Eu fui no salão, eu fiz a escova, eu arrumei todo o cabelo e tal, eu gostei muito, enfim. E aí eu tava no salão, quando a cabeleireira, ela finalizou o cabelo, eu falei assim pra ela, legal. Eu falei assim pra ela, vamos fazer uma franja agora? Ela falou, que franja que é? Não, você vai embora. Aí eu fiquei aqui, não deixou eu fazer franja? Vou embora. Cheguei em casa, passou alguns dias, eu falei, vou cortar a minha franja. Eu mostrei direitinho como cortava, né? Porque eu aprendi depois com as gêmeas do inglês. E eu aprendi com elas a cortar o cabelo. Porque eu cortei a franja e cortei errado. Ficou muito grossa e ficou estranha assim. Daí eu falei, e ficou curta. Eu falei, e agora? O cabelo curto, assim, e ficou grosso, estraguei meu cabelo. Eu estraguei meu cabelo, o que eu vou fazer agora? Não tem o que fazer, o que eu vou fazer? Vou prender ele com grampo, né? E aí eu fiquei assim durante alguns dias, assim, com grampo, cresceu um pouquinho. E daí eu vi esse vídeo das gêmeas do inglês, elas fizeram assim que eu fiz ali. E daí funcionou, aí aqui atrás ficou um pouquinho mais grosso, eu prendia e eu conseguia arrumar, minha franja. Então assim, quando eu senti essa espontaneidade gritando dentro de mim, essa criatividade querendo explodir, a primeira coisa que eu pensei foi, vou cortar a franja. E eu cortei a franja. Muito interessante, vou contar pra vocês algo muito interessante que aconteceu. Quando eu cortei a franja, que eu fui arrumei o cabelo, achei o máximo, fiquei me sentindo muito bem. E de fato, me senti mais criativa e mais
espontânea, me senti muito mais espontânea, assim, pra falar e fazer as coisas assim, muito mais do que como eu tava antes. E uma coisa muito interessante que aconteceu, logo que eu cortei assim a franja, me veio na mente muitos pensamentos. Daí veio a Audrey Hepburn, depois eu vi a imagem da Priscila Presley e da Brigitte Bardot, e tinha uma outra que eu não me lembro agora. E ver essas imagens eu não entendi, fiquei pensando assim durante muito tempo. E depois eu fui na internet e pesquisei sobre elas. Eu pesquisei sobre algumas e muito interessante, eu vou falar só de uma, mas no geral, mas muito interessante. Eu estava olhando sobre a Audrey Hepburn e falava lá que ela foi atriz, modelo, ela era artista e cantava entre um montão de outros talentos e habilidades que ela tinha. Então, o que eu entendi? Eu entendi que dentro de nós a gente tem essa coisa que é inconsciente e que às vezes a gente ora para Deus, a gente pede, mas a nossa própria consciência pede, obviamente, porque nós estamos conectados com Deus e quando a gente precisa de uma coisa, a gente sente falta daquilo, automaticamente Deus nos comunica. Então, eu senti essa comunicação dizendo que faltava, que isso precisava. É como se eu estivesse pedindo oração, mas eu não orava porque eu não sabia o que pedia, mas Deus sabia o que eu pedia, eu não tinha. Então, eu senti isso gritando dentro de mim para ser mais espontânea, mais criativa, menos rigidez, mais espontaneidade no conhecimento. Porque assim, conhecimento, iluminação, expansão da consciência, eu tenho muito, posso falar muito, mas como colocar na prática de uma forma espontânea? Como ser prática? Ou como fazer? Como ser proativa, disciplinada, organizada? Eu sei que eu penso, eu sei qual é o meu comportamento, mas como ter essa força, esse estímulo para fazer? Aonde eu encontrar esse estímulo para conseguir fazer aquilo que eu precisava? Eu precisava de mais espontaneidade. Então, eu sabia, Deus sabia que eu precisava, aquilo na minha consciência ficava me chamando para essa espontaneidade e eu sinto que durante muito tempo estava bloqueando. Eu sinto que muito tempo estava bloqueado. E aí, eu senti isso. Então, quando eu cortei o cabelo, eu senti exatamente isso. Essa espontaneidade para questões mais artísticas, para questões mais criativas. E eu, de fato, me senti mais criativa. É muito interessante porque, assim, o nosso cabelo, ele reflete o nosso pensar. Conforme é o nosso pensamento, é o nosso cabelo. Por isso que tem pessoas que têm o cabelo muito crespo, muito ondulado, liso, ou entre algum desses aspectos. O cabelo liso é um pensamento mais retilíneo. O cabelo ondulado é um pensamento que oscila mais, entre outras questões e outros aspectos. Nós somos o que nós pensamos. Isso faz parte da construção da nossa identidade. O meu estilo, meus hábitos de consumo depende da minha convicção, da minha fé, a minha visão, a minha forma de pensar, no que eu penso, como eu penso, o que eu penso sobre algo, qual é a minha visão, meu pensamento sobre algo. Então, o nosso cabelo, ele reflete o nosso pensar. Conforme eu penso, o meu cabelo se comporta. Então, o fato de eu ter tido muita vontade de fazer franja foi exatamente essa ideia inconsciente gritando dentro de mim, pedindo mais espontaneidade. Então, esses são alguns aspectos que nós devemos considerar. Então, quando eu faço determinado penteado, quando eu corto de determinada forma o uso do meu cabelo, não só o cabelo, né? Tudo, maquiagem, externo, mas como eu tô falando de cabelo, então isso fala da minha busca, isso fala do que eu já alcancei, isso fala de mim, da minha personalidade, isso fala da minha essência, isso fala dos meus sonhos, isso fala da minha espontaneidade, isso fala de como eu estou internamente. Quanto bem ou como eu estou internamente é como eu vou me refletir fora, no externo. Tanto que uma pessoa mais evoluída, mais equilibrada no aspecto beleza consegue construir mais
a sua beleza no sentido de equilíbrio, proporção, harmonização e iluminação. Se alguém me vê, as pessoas podem não ter o meu estilo e podem não ter nenhum interesse em algo que eu tenha, mas se eu estiver dentro do equilíbrio, proporção, iluminação, harmonização, então, né, conforme eu me visto, conforme eu falo, cabelo, no geral, assim, as pessoas podem falar que isso é bonito ou não. As pessoas podem considerar que é bonito ou não. Se de forma unânime as pessoas entendem que tem beleza, e isso independe se elas vão consumir alguma coisa, roupa ou acessório, ou alguma influência do cabelo ou não, isso independe do estilo delas. Então, assim, independente do consumo dos outros ou do estilo, se eu de fato atingir dentro das questões beleza, se eu atingir esse objetivo beleza, se as pessoas, todo mundo olha, fala, concorda, tem na sua mente, no seu pensamento que realmente algo ou alguém é bonito, é porque as ideias de proporção encontraram o seu equilíbrio, atingiram o seu objetivo. Então, independente do consumo ou do estilo, as pessoas podem falar que aquilo é bonito. A beleza é subjetiva. Não, a beleza não é subjetiva. Dentro das questões padrões de qualidade e de equilíbrio, de beleza, nós vamos dizer se é bonito ou não, independente de consumirmos. Então, todo o nosso interno reflete o nosso externo. Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, reflete no meu exterior. Eu sou fora aquilo que eu sou interno. O quanto bem eu estou internamente, reflete o meu externo. Quanto mais eu tenho consciência e mais bem eu estou em diversos aspectos, e no espiritual, na mente e no corpo, mais instruída, com a expansão da consciência, conhecimento, sabedoria, direção. Quanto mais eu tenho de qualidade, de desenvolvimento, talentos e habilidades nos meus diversos aspectos físicos, mentais e espirituais, mas primeiro espirituais e mentais e depois nos corporais, quanto mais eu tenho esse desenvolvimento, mais eu consigo construir produtos ou projetos mais bem elaborados, com beleza, funcional e que vendam. Por isso é importante eu saber quem eu sou, a minha marca, para eu construir o meu negócio. Se eu consigo entender, estou bem comigo e muito elevada nesses diversos níveis de aspecto, eu consigo construir um bom negócio. Se eu tiver algum problema nesses aspectos, nesses padrões de qualidade, eu tenho que desenvolver e eles podem ter alguma interferência ou influência que venha a retardar o objetivo final do meu negócio, que é de sucesso, que é prosperar, que é o financeiro, né? Nesse caso, como exemplo. Outras questões, por exemplo, eu preciso estar de bem comigo, tal. Isso o meu externo é o meu reflexo interno e eu consigo gerar produtos, gerar negócios quando de fato eu me encontrei. Porque se eu não me encontrei comigo, ou nas minhas ideias, no meu caminho, em algum aspecto, eu vou ter dificuldade de construir a questão da harmonização em algum aspecto também. Então é muito importante a marca pessoal, né? A nossa marca pessoal é a nossa imagem, mas não é a nossa imagem somente no externo. Primeiro 30 segundos é o que fica. Aquilo que está por trás do que os outros veem é o que eu sou. Se eu estiver bem, então eu consigo atingir as coisas que eu preciso atingir. Eu consigo ter os estímulos, motivação para realizar, fazer, crescer aquilo que eu preciso crescer. Se eu não estiver bem, eu preciso trabalhar para o crescimento. Mas o meu externo nunca vai poder mentir daquilo que eu sou. O meu externo sempre vai falar a verdade. Ele sempre vai refletir aquilo que eu sou. Eu sei que você vai falar alguma coisa assim, mas tem pessoas que se vestem muito bem e que se parecem muito ricas. Mas quando você vai ver, não, elas não são. Mas elas postam, estão bem vestidas, elementos, brinco, acessórios, roupa, lugares, consumo.
mas elas não são ricas. E elas parecem que são boas, que são interessantes, que são inteligentes, culta, e elas não são. Tudo bem, mas isso reflete. Não, mas olhando assim, parece que realmente elas são aquilo ali, mas quando você vai ver no mais íntimo, nas intimidades, você vê que não é. Interessante, você vê por fora que parece que é, mas se você for uma coisa mais íntima e conviver com a pessoa, você vai ver que não é, e não tem alguma coisa errada, porque o comportamento sempre vai mostrar quem você é. A pessoa se veste muito bem, fala, mas não é rica. Bom, então quando você conversar sobre o assunto, fala sobre um assunto diferente com a pessoa, um assunto que exige dela mais cultura, mais conhecimento, algo mais que você vai poder saber se realmente aquilo que a pessoa fala é o que ela vive. Não, mas realmente ela se arruma, mas ela não é tudo isso não, tem dinheiro, enfim. Não, claro, a pessoa trabalha e só compra roupa, só se arruma, não ajuda, não faz outras coisas. Então são vários questionamentos que a gente pode fazer. Agora sim, o comportamento ele sempre vai falar, tá? Como eu trato as pessoas, minha cultura, do que eu falo, os meus sonhos falam muito de mim. Os sonhos falam muito de mim, quem eu sou, onde eu quero chegar, e para isso eu não preciso de dinheiro. Então, assim, a pessoa se veste como rica, parece próspera, mas mas não é. Ainda não é. Mas se eu consigo sonhar, um dia eu consigo ser, porque quem sonha planeja, quem planeja trabalha, quem trabalha busca e quem busca encontra. Então eu ainda não atingi, mas eu posso atingir sim. Existem muitas pessoas com inúmeras capacidades, talentos, habilidades, que obviamente a gente leva algum tempo para desenvolver, entender, aprender, mas depois que nós entendemos que tem que colocar em prática, colocamos em prática, depois de alguns, mais ou menos de 3 a 5 anos, muito tempo trabalhando naquilo, na hora e tal, com muita disciplina, atinge sim o objetivo, não só da autorrealização, da conquista, mas também algum nível de estabilidade e de prosperidade. Então, o sonhar indica sim uma pessoa rica e próspera, embora não tenha no material, no espiritual e na cocriação, na capacidade de se identificar e de trabalhar, já tem. Por exemplo, numa entrevista de emprego, esses aspectos dos quais estou falando aqui são muito importantes, porque essa é uma análise que a pessoa faz. Olha para você, tem o seu currículo, lê o seu currículo, te faz perguntas, algumas têm dinâmicas, você passa pelo processo de dinâmica, depois tem alguns processos de outro processo de entrevista, tem a questão do raciocínio, acho que lógica, tem isso que eles falam que é o QI, né, que eles medem o QI da pessoa. Fiquei muito feliz, outro dia alguém falou, como que se mede o QI e tal, eu já tinha feito, eu acho que foi na internet e tal, e fiz, aí deu bem alto, eu fiquei muito feliz. Uma vez eu entrei numa empresa de moda e lá a gente fez esses testes assim, de QI e tal, e aí a menina falou assim, gente, o QI do menino é altíssimo. E era um colega nosso, um homem, ele trabalhava com nós e ele trabalhava nos desenhos técnicos. E assim, a gente apanhava muito aqueles desenhos porque era muita coisa, demorava muito para se fazer, as fichas técnicas eram um monte. E era difícil, muito difícil. Eu obviamente sabia, tinha passado pela faculdade, mas aquilo era muito difícil. E ele era o único que conseguia fazer muito bem. Eu não fazia os desenhos técnicos, a não ser os meus, eu fazia manual, porque quem fazia isso era o estagiário, e ele era o estagiário. Como eu era contratado, então obviamente não precisava fazer. Mas achei muito interessante que ele falou, o QI dele é elevadíssimo, e os desenhos dele realmente eram perfeitos e a gente não conseguia, porque era um sistema que realmente tinha uns probleminhas assim, era muito difícil. E aí eu até me recordo que um dia a nossa estagiária, ela ficou fazendo o dia inteiro e não terminava aquilo. E a gente precisava daquilo para ver os importados da China, então precisava. E aí ela ficou fazendo e ela não conseguia acabar. E ela não conseguia fazer, ela não conseguia acabar e ela também não conseguia fazer. E aí eu falei, vou fazer pra você, mas eu também não conseguia. Eu também não conseguia. Aí, depois de algumas horas, a gente conseguiu, mas levou um tempo. Eu atrasei muito, né, a parte que eu tava fazendo e por causa disso. Então,
Achei muito interessante essa questão do que eu gosto de fazer. Eu faço algumas coisas de lógica, quebra-cabeça, essas coisas que mexem bastante com o pensamento, para não ficar muito parado, não ficar muito preso. Às vezes a gente está muito preso a pensamentos dos outros. Diversos pensamentos, assim, eu faço meditação zen, entre outras meditação, mas esse pensamento fica muito preso. Então, quando eu uso essas questões lógica, matemática, eu saio um pouco da minha atividade, da minha profissão, vou ver, analisar, fazer análise psicológica. Eu gosto bastante de análises psicológicas de desenhos, filmes, isso ajuda muito. Então, são questões que a gente sempre vai trabalhar, assim, a mente, né, muito, o espírito e a mente muito, para a gente poder crescer, não só como pessoa, mas para poder também gerir os negócios. Outra questão que me veio aqui na mente, que eu acho que eu não tinha falado, eu não vou falar desse assunto aqui, porque daí é muita coisa, mas também influencia muito. Sabe que tem eu vou ver depois ali, eu acho que eu vou colocar, daí quando eu fizer, eu vou colocar lá o vídeo. Tem uma física e ela fala, não me lembro o nome do site dela, bom, enfim, ela fala que o nosso corpo é conforme o nosso pensar e que o nosso corpo muda conforme a nossa forma de pensar. E eu acredito porque é verdade. E o nosso corpo, ele reflete aquilo que nós precisamos curar, mudar. Aí ela fala alguém que tem que perdoar. Ela fala que tem que perdoar. Eu não me lembro qual parte do corpo que ela disse que tinha e que precisava melhorar. E se perdoasse, melhoraria. Mas, por exemplo, ela falou do músculo, ela falou do quadril, ela falou, por exemplo, de clótis. Por exemplo, ela disse que quem tinha clótis era ausência de pai, então precisava perdoar. Eu acho que era isso que ela falou, que precisava perdoar. Ela falou de alguns aspectos de pele, quando a gente não tem alergia, não tem manchas. Falou, eu acho que de pele ela falou também, cabelo, ela falou algumas coisas assim. E aí, qual o resumo? O resumo é que o nosso corpo também responde conforme nossa evolução espiritual, mental, nosso comportamento, nosso crescimento, a nossa iluminação. Isso é verdade porque eu pude comprovar. Quando eu era mais jovem, 16, 15 anos, depois pro 20, depois pros 30, isso mudou muito. Então, o que eu notei hoje, de uns 3 anos pra cá, é que o meu corpo realmente mudou muito. Sinceramente, estou mais satisfeita, muito mais satisfeita. Eu atingi as curvas mais corretas e mais proporcionais. Em termos de pele, também minha pele melhorou bastante. Claro, essa questão da idade, da maquiagem e tal, mas de um ano pra cá, por exemplo, não usei nem hidratante. Fiquei só o rosto mesmo com sabonete e nada de hidratante. Agora é que eu vou ter que usar hidratante de maquiagem, também tava sem maquiagem, não tava usando maquiagem. Eu notei a pele também bem melhor, as unhas, o cabelo. Eu notei também mais disposição, mais ânimo. Obviamente, o ano passado eu fiz eu fiz durante algum tempo. Eu fiz yoga, fiz tai chi chuan, eu fiz meditações zen, meditações guiadas, orações e meditações quânticas. Eu fiz exercícios mais aeróbicos, entre outras inúmeras coisas, os cursos de idioma e os outros cursos. Então eu fiz bastante coisa. Eu finalizei, eu acho que foi em maio. Acho que em maio. Finalizei também a construção do meu livro, que agora tá um processo de editar o livro, mas tá finalizando, que é o Identidade de Marca. Trabalhei na minha loja, eu vendi muito pouco, assim, mas vendi. Trabalhei no processo criativo, mais no planejamento também. E fiz muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu senti que do ano passado pra cá, e dos últimos 3 anos pra cá, o meu corpo mudou muito. Mas eu senti, assim, que mudou pra melhor. Obviamente que a gente vai crescendo, vai tendo mais maturidade, inteligência emocional, mas eu senti uma coisa muito interessante. Eu senti e vi, né, pude comprovar com fita métrica, entre outras coisas, peso e medidas e tal, me senti satisfeita, mas eu senti que eu atingi as proporções devidas e corretas em termos de proporção corporal.
eu construí isso como identidade de marca, tá? Então ficou design brasileiro, porque é mais criativo. Não só porque eu sou brasileira, mas pelo processo mais criativo, processo de liberdade, expressão mais criativa. Eu construí com o arquétipo de qualidade, que no caso porque são peças em alfaiataria, tem fogo, acabamento à mão, botões da mão, ela passa por um processo de higiene, tem todas essas questões que eu tenho tomado cuidado. Então isso tem a ver que eu tomei como ideia de arquétipo, então, a questão de design brasileiro, algo mais criativo, a questão, até porque eu apliquei a física quântica. Para quem não sabe, a minha marca é uma marca de moda, ela é pioneira em física quântica, a primeira marca de moda que tem aplicação de física quântica nas roupas. Visualmente, se você olhar, mas o que muda e tal, mas durante o processo da coleção, processo criativo, ela foi construída e para que a mulher realmente sentisse esse estímulo de ter vontade de fazer, de estudar, trabalhar, de entender as coisas, de aceitar, de ter mais comprometimento, ser mais responsável. Eu atingi esse objetivo. Eu vejo por mim, não só pelas pessoas que compraram os produtos, mas todos que tiveram acesso à marca ou à loja, aos produtos, de alguma forma tiveram as suas vidas transformadas e realmente mudou as coisas na vida das pessoas, porque as pessoas, nós geralmente somos mais acomodados. Então, quando as pessoas conheceram a marca ou compraram alguma coisa ou outra, o que aconteceu na vida delas é que elas começaram a fazer mais coisas, trabalhar e estudar. Meu maior público é a igreja. Então, eu notei que as meninas, elas começavam a fazer várias coisas que não faziam, trabalhar, estudar, confeccionar, fazer comida para vender, enfim, N coisas. E as meninas que são profetas, que têm mistérios, elas começaram a tomar decisões. Então, abrir igreja, arrumar, fazer melhor, colocar forro, detalhes, acabamento, instrumentos, formar coral. Então, elas começavam a fazer um monte de coisa. Por exemplo, antes faziam algo pequeno assim na casa, oração e tal. E aí elas tomaram a decisão de abrir igreja. Elas começaram a fazer grandes coisas. Então, assim, eu trabalho para mulheres de negócio, elas trabalham para o negócio de Deus. A igreja é um negócio de Deus. Então, notei essa coisa que, como eu vendia muito, elas que eram o meu maior público no início, antes da lista, então eu notei que aconteceu essa grande transformação delas depois com a construção, mesmo elas sendo clientes antes, porque antes eu não tinha construído, eu tinha construído só depois. Como o processo já estava inserido em mim, porque daí sim a autoconsciência, a expansão da consciência, o autoconhecimento eu já tinha feito o desenvolvimento pessoal, como isso então já tinha me ajudado, então ajudou lá. Onde chega a marca, onde chega a lista, as pessoas têm acesso, automaticamente tem a transformação. E o que eu noto é que as pessoas começam a fazer um monte de coisa e geralmente também as pessoas conseguem ter essa diversificação de negócio. Então, significa que a minha marca funciona. As pessoas que compraram, consumiram de mim durante esse tempo, outra coisa que aconteceu também foi o encorajamento, que elas passaram a abrir negócio. Então, muitas clientes minhas que eram funcionárias, mais simples, né? No início eu tinha clientes bem mais humildes, assim, simples, da sua profissão e tal, e elas começaram a comprar e consumir, e elas começaram também a ter um negócio delas. Então, isso foi algo muito legal, porque elas começaram a abrir negócios de pet, salão de beleza, roupas, começaram a vender roupas, produtos, desenvolver produtos, ser representante, ter o seu próprio negócio. Então isso foi muito interessante. Então nós vamos tratar disso, tá? Nós vamos tratar da marca pessoal e da marca corporativa junto. Isso leva algum tempo. A nossa marca pessoal chega um momento que a gente se encontra, então a gente não muda mais. Mas a gente sempre consegue renovar ou melhorar algum aspecto, porque a nossa mente está sempre crescendo. Nós estamos sempre crescendo, a gente está sempre construindo, nós estamos sempre melhorando, evoluindo, progredindo. Então, algumas coisas melhoram em nós. Mais maturidade, mais inteligência, saber lidar com as coisas. Algumas coisas mais dinâmicas, assim, aprender a gerir um negócio, calcular receita, entrada, compra, venda, algum tino assim para o negócio, mais juízo assim para o negócio, essas coisas vão mudando, melhorando. Mas chega um momento que a gente atinge, a gente fica nessa estabilidade e depois a gente vai melhorando. Então eu vou fazer isso, né? A construção da marca pessoal
paralelo com a corporativa, vai ser bem legal, bem interessante. Eu fiz esses cursos, eles são internacionais, então a qualificação é internacional. Eu fiz na Virgínia, fiz na Bocconi, eu fiz na Rússia, uma em Sydney, nos Estados Unidos, uma da Alemanha, eu acho que, se não me engano, é que agora eu confundi se da China era da Alemanha, mas da Alemanha era com a universidade alemã, com a universidade alemã, mas era chinesa, então tem essas coisas assim. Mas eu vou trazer tudo em português. Eu só tive cuidado de ter o conhecimento realmente. Todos os cursos que eu fiz, eu tenho um conhecimento aprofundado, muito profundo do assunto. Então, eu fiz os cursos internacionais, eles são outros idiomas, mas eu domino muito o assunto. Então, para mim foi tranquilo não só ver a tradução, como saber se a tradução estava correta ou não, para eu saber se qual é que era a direção do ensino. Porque se a tradução tivesse também ruim, eu não ia conseguir ter a direção. Mas como eu tenho muito aprofundamento do estudo, então isso ficou tranquilo. Nós vamos tratar isso então da marca pessoal junto com a corporativa, para mulheres de negócio, que quer ter o seu negócio, o seu ministério, enfim, ou ter um propósito, alguma coisa maior assim que acredito que vai poder usar. Então vai ser esse curso que vai ser mais adiante, e ele é mais técnico, ele é mais técnico, ele é mais conhecimento, ele é mais intelectual, mais juízo, raciocínio. Nós vamos tratar isso. O curso vai ser, acho que de uns 3 dias mais ou menos. E enquanto isso, eu vou aproveitar que o escritório não está pronto e eu vou tratar nós vamos conversar dessas coisas que são mais leves. Eu posso falar mais rápido, assim. Eu falei de maquiagem, agora eu vou falar de cabelo. Preciso que vocês entendam todo o processo final, todo o resultado final. É um resultado interno. Toda a expressão externa, todo o comportamento externo é um resultado do meu interno. Então, por isso que primeiro a gente trata internamente e depois externo. Todo de eu para comigo mesmo, ou, né, no caso, o reconhecimento de quem eu sou no sentido de gosto, no sentido de quem eu sou, como eu gosto de me vestir, como eu gosto de ser percebida, qual é o meu valor, como eu quero ser percebida enquanto valor. Então, essas questões, elas são internas. Essas questões, elas são internas, tá? Eu reflito externamente aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou é interno, mas se comporta, é visível e comunicável do lado de fora. A imagem pessoal, a minha imagem, é a comunicação visual, é o que as pessoas veem, e conforme estudos comprovam, em 30 segundos as pessoas conseguem identificar ideias arquetípicas, que é de tal profissão, a classe social é tal, tem cultura, não tem estudo, não tem, é empresário, trabalha é empresária, é advogada, não, é arquiteta, não, é design, não, é paisagista, não, trabalha com cabelo. Nós conseguimos olhar, ver a pessoa, assistir a imagem e nós conseguimos definir. Não que nós vamos olhar para as pessoas e vamos observá-las e nós vamos definir. Ninguém chega, por exemplo, a uma padaria, vê a movimentação lá e diz, esse é o advogado, esse é o arquiteto e tal. Mas, obviamente, que nós, pesquisadores, professores, estudiosos, a gente observa. Eu observo muito no sentido de entender as coisas. Então, eu observo o que está acontecendo, como as pessoas se vestem, a postura delas, tudo na tentativa de entender qual é o problema que acontece, porque os meus produtos, eles são copiados. Eu não vejo, assim, por exemplo, as pesquisas de tendências que está acontecendo no mundo todo, e daí eu vejo o que é a tendência e eu crio. Não, eu vejo qual é o comportamento das pessoas. Eu faço todo estudo e eu entendo qual é o problema das pessoas. E daí eu crio, eu tento entender o que elas precisam. E daí, do que elas precisam, é como eu crio. O ano retrasado eu senti que as pessoas estavam muito frias e eu percebi que as pessoas, elas não... O ano retrasado, eu fiz a coleção que era Transcendência. E eu notei que as pessoas estavam muito frias, assim, estudando, trabalhando, fazendo N coisas. Mas eu vi que as pessoas trabalhavam, estudavam, fazendo N coisas. Mas eu percebi uma coisa muito, muito interessante,
de um formato geral, as pessoas não se permitiam mais sonhar. O que é sonhar? Sonhar é, eu não tenho dinheiro hoje, eu não posso realizar hoje, mas eu posso sonhar, eu posso comprar um papel, planejar bem como eu quero, eu posso ir imaginando, eu posso sim ir a restaurantes, lugares, eu posso ir ver em outras lojas, eu posso ir ao shopping, eu posso andar nas ruas, eu posso estudar, comprar livro, ler e até você inúmeras coisas para construir o que eu quero. Então eu posso sonhar que eu quero casar, eu posso sonhar como eu quero o meu casamento, eu posso sonhar roupa, eu posso sonhar qual o arquetipo de homem que eu gostaria, eu posso pensar aonde eu gostaria de morar, como seria a minha casa, quando eu teria filhos, eu posso planejar, programar e sonhar como eu quiser. Eu posso sonhar, aonde vai ser a minha lua de mel, como vai ser, qual lugar que eu vou ir. Eu posso sonhar e imaginar, eu gostaria de tal lugar, e aí eu poderia fazer lindas fotos, um editorial estilo de casamento. Eu poderia ir para tal praia, eu poderia ir para serra, eu posso sonhar em todas essas coisas. E eu posso planejar. Eu não preciso de dinheiro para isso. Mas eu notei que as pessoas não estavam mais sonhando. Eu vi que as pessoas estavam vivendo muito assim. No período eu estava escrevendo meu livro, e eu tinha iniciado o livro, assim, e eu ia a uma universidade sempre, e eu via que o pessoal se falava para lá e para cá, os estudantes, e eles sempre assim, mais simples, mais básicos, e às vezes assim meio curvado e tal, e eles andavam para lá e para cá estudando e tal, mas os assuntos eram muito assim, não, tô estudando e vou me formar e tal, tô fazendo estágio, mas eles não falavam assim, não, quando eu me formar eu quero fazer tal coisa, eu quero estar na posição, tal. Era muito assim, não, eu tô fazendo estágio aí, e era muito aquela coisa assim, tô fazendo estágio e tenho que ficar tal horário, eu só tô fazendo estágio, depois eu vejo, não tinha aquele sonho assim. Por exemplo, quando eu me formei, eu vou me formar em moda e eu vou trabalhar em tal loja, vou ser uma consultora de moda, eu vou ser uma estilista. Eu começava a pensar nas coisas que eu queria ser, como eu ia fazer, mesmo não trabalhando na área, porque na época eu não trabalhava na área e eu não tinha dinheiro para abrir uma loja, por exemplo. Mas eu imaginava, eu quero fazer isso, assim, tal. Então, todos esses processos são processos de sonhos, né? E as pessoas tinham desistido de sonhar, não queriam mais sonhar. E aí a minha coleção era transcendência e eu usei as cores quentes. Então, tem algumas fotos lá no site, eu usei balas, que é a coisa mais infantil, assim, e essas cores mais quentes, que é exatamente o que remete isso, sabe? A sonhar, a vida é doce. Eu acho que eu não lembro se eu tirei esse post, não, mas era um post, eu acho que eu tirei. Era um post que falava de uma música da Cyndi Lauper, que era True Colors, que Me Conta a Sua Vida Colorida, alguma coisa assim, não me lembro a tradução agora, mas era, acho que I see your true colors, I see your true colors, mais ou menos assim a música, e ela falava do colorido no seu rosto, sua amizade colorida, uma coisa assim, falava de sonhos, e eu fiz o briefing, e fiz o briefing, eu fiz de cores quentes, né? As cores mais pastel mais clarinho. E eu usei balas de goma. Eu acho que eu usei também... Eu usei balas de goma. E eu usei alguma outra coisa colorida, não me lembro. Só olhando lá no Instagram. Então, são algumas coisas que nós consideramos, porque tudo que eu construí antes vai ser o que eu vou apresentar depois. Eu fiz um editorial de moda e tinha balas. E era essa questão do colorido do sonhar. Mas qual é a minha marca? Minha marca é a Alice Lamour, que antes vem e tem toda uma construção. Agora, onde entra o sonhar aí? Entra no processo de transformação que faz parte da identidade da marca. Pelo fato de ter o arquetipo lírio, que o lírio se remete na Bíblia a Jesus, a essa questão, onde chega Jesus, chega a transformação. Então a minha marca tinha a ver sim com transcendência. Eu trouxe isso de uma forma mais delicada, mais doce, porque a marca realmente é mais delicada e mais doce, é mais feminino. É para negócio? Porque eu inseri também a física quântica, que é uma coisa muito
focada naquilo que eu preciso, é o que eu faço para eu conseguir fazer o que eu quero, atingir o que eu quero. Então tem essa questão da física quântica, mas tem até que tem uma sainha que super combina aqui, com os tons rosa, que esse tom é um tom pastel. É um rosa bebê, mais ou menos, que é a cor da lista. Tem um quadrinho aqui, ali, ó, tem os livros, ó, o logo, a marca. Minha marca é uma marca de moda. Então, como eu fiz a minha marca? A escrita, o logo, como uma assinatura. Eu trabalho bastante com flores, porque minha marca é mais essa coisa feminina, mais floral, mais virtudes, mais talentos. Então eu gosto muito dessa cor de flores para decoração. Na inauguração da lista eu usei muitas flores também. Então são essas questões. Eu uso bastante floral, que ele é todo em alfaiataria e ele tem o acabamento em corino. Tem toda essa estrutura de qualidade, italiano, alfaiataria, tem essa questão criativa brasileira, mas também ele tem o estilo francês. Até a gente precisa de falar isso antes, né? Então a minha marca ela ficou com essas características, né? A minha marca da loja, a lista, ela ficou. Então, a qualidade é italiana, porque é alfaiataria, tem esse tipo de higiene também, e design brasileiro, que é essa coisa mais criativa, e o estilo francês, que é essa coisa mais simples, né? Por exemplo, esse meu cabelo, eu fiz um penteado, mas ele é simples. Um penteado elaborado, por exemplo, que é pra cima, com um detalhe, sei lá, muitos grampos, assim, que eu não conseguisse fazer sozinho. É um penteado muito elaborado, eu não ia conseguir fazer sozinho. Então, esse estilo francês é a francesa. A francesa, ela é mais simples. Uma saia, uma blusa é prático. Geralmente elas não usam muitas coisas, acessórios e tal, mas é uma coisa mais simples. Se nós formos andar por Paris, assim, então a gente vai ver que tem os cafés. Os cafés são super simples, mas eles são com beleza. Então, mais ou menos essa associação de estilo da minha marca com esse arquétipo na questão francês, que é a simplicidade, mas é com beleza. Por exemplo, se a gente vai num café francês, numa mesa posta, a mesa é arrumada, a mesa é decorada. Mas de um hotel, não é todo dia na casa das pessoas. Não é todo dia. Mas as pessoas, ou na casa das pessoas, tendem a fazer uma mesa posta. Ou seja, mais arrumada. Tem mais beleza. O prato é servido com beleza. O consumo é menos. Geralmente as francesas comem menos. A quantidade no prato de um alimento é menos. As questões de consumo, elas são menores em termos de proporção, por exemplo, no sentido de um alimento. Existe essa simplicidade, mas tem beleza. Então, os arquétipos qual a minha marca foi construída. E com isso também me edifiquei, também me construí, porque a marca tem muito de mim. Era o que eu queria ser, era o que eu queria fazer, era o que eu queria usar. Era a necessidade que eu sentia, era a falta que eu sentia, as coisas que não tinham, como eu gostaria que fosse, como eu gostaria que tivesse, o que eu queria vestir e não tinha, as coisas que eu queria comprar e não tinham, coisas que eu buscava ter e não tinha. Então, até outro dia eu vou falar para vocês do processo co-criador, do fato de eu conseguir co-criar, porque isso é muito interessante, porque depois que eu aprendi a co-criar, eu achei muito legal, porque agora eu estava construindo escritório e eu fui às casas de construção de material e eu achei coisas para casa na cor rosa. Tinham outras coisas também, mas na cor rosa. Eu falei, interessante, algum tempo atrás não tinha. Se eu quisesse pro meu escritório alguma coisa muito personalizada, eu ia ter que fazer alguma coisa, pintar, comprar, mandar fazer, porque não ia ter. Então, eu fui na loja de construção e essas tomadas, acho que dá pra ver aqui, essas tomadas antes eram só brancas. E aí eu vi na casa de material de construção, eu vi verde, esse verde aqui, esse verde rosa, esse tom aqui também, entre outras cores. Agora tem colorido. Por exemplo, o quadrinho que eu falei, a She Design a Life She Love, ela criou a vida que ela amava. Por exemplo, quando eu construí a Lissa, eu também construí a vida que eu amava, porque a minha marca também está baseada no estilo de vida,
não só a imagem, mas também no estilo de vida, com valor, obviamente. Mas a ideia é que a marca fosse saudável. Tanto que o rosa, que é o rosa oficial da lista, e é muito interessante porque as marcas não usavam rosa anteriormente. A gente vê que na década de 50 ali, as marcas, as grifes usavam muito preto, né? Até porque Chanel era pioneira, era uma grande estilista, então quem vinha depois fazia tudo preto. E no meu caso eu não uso preto, nem gosto de preto e tal. E a minha cor oficial da marca, que dá a unidade, que identifica a marca pela cor, a cor que eu escolhi é aquela cor do quadro. E aí foi muito interessante porque eu cheguei para comprar, tinha o quadro com aquela mensagem, esse quadro aqui. Dá pra ver? Ficou virado? Parece que ficou virado na mensagem. She's designed a she loved. She's designed a life she loved. Ela criou a vida que ela amava. Então, interessante, porque o quadro não só tinha mensagem daquilo que eu creio, daquilo que eu faço e daquilo que eu busco pra mim. Porque, por exemplo, agora eu estou construindo meu escritório. Ele vai ser junto com a Alice, porque é uma coisa, outra coisa, outra. Então, são ambientes integrados de marcas separadas. E fazer os cenários para foto, tem outros espaços que é de vídeo, maquiagem, e tem o escritório que é de criação, porque eu sou estilista, então sou designer, né? Então eu trabalho na parte também de criação de produtos, logo, identidade de marca. Eu trabalho com marca e produto. Eu sou formada pela Fevale, eu sou designer de moda e eu sou pós-graduada em comunicação. Então eu trabalho com brand, né? Então com desenvolvimento de produtos, coleção, criação e com desenvolvimento de marca. Então eu trabalho com designer de moda e com brand. E dentro do brand eu trabalho a comunicação. Eu trabalho a comunicação externa dos produtos com a aplicação da física quântica e eu trabalho com o brand comunicação, que no final é o produto visual, que é ou a embalagem, ou uma foto, ou é uma revista, um editorial, essas questões. Então, eu vou falar aqui um pouco do cabelo, vou falar das coisas que são mais simples e que é o produto final, que é o produto final. O nosso produto final é a nossa imagem. A marca pessoal é a imagem. Quando alguém olha pra mim, pode falar o que eu faço, ou pode ser se eu sou mais criativa ou não, pode falar se eu sou uma pessoa mais dinâmica ou não. É possível saber disso. É possível saber se eu sou cristã ou não, também isso é possível. Dá pra saber hábitos de consumo? Sim. Dá pra saber alguns hábitos de consumo. É a forma de vestir, dá também pra ter essa direção. Inteligência emocional, maturidade. Eu sou CEO da minha marca. Se eu não trabalhasse com minha marca e deixasse um currículo para CEO, obviamente eles iam perguntar as minhas qualificações. Mas eles me selecionariam? Se eles me vissem? Então são perguntas, são questionamento que nós temos que fazer. Eu não quero abrir negócio, mas eu quero construir a minha marca pessoal para eu ir bem na minha carreira profissional. Eu quero ser vista, eu quero visibilidade na minha carreira profissional porque eu preciso crescer, eu quero ser uma grande profissional. Então, é possível. Com esse curso de marca pessoal, identidade de marca, é possível. Isso pode ser. No seu externo, depois que você se encontrar, você vai criar, você vai criar o seu arquétipo. Assim, o arquétipo não necessariamente é algo totalmente diferente de você. Na verdade, é o que você vai conhecer, vai ter autoconhecimento sobre você, e conhecendo sobre você, seu gosto, seus gostos, o que você quer, o caminho, a direção, e então você vai entender que o seu inconsciente lhe comunica algo consciente e que o consciente recebe a iluminação, que ilumina o inconsciente, traz a verdade, traz a luz, e você entende os porquês. E quando você entende os porquês e aceita, né, não resiste ao crescimento, então você cresce, evolui espiritualmente, cresce intelectualmente, moralmente, nas suas atitudes, comportamentos, talentos, habilidades, conhecimento. Aí você entende sobre a sua vestimenta, o que você quer vestir, o que você quer comunicar sobre você de uma forma inconsciente, e comunica consciente, mas de uma forma racional, da forma correta.
Se você entende essas coisas e consegue construir a sua marca pessoal, então você consegue construir a sua marca corporativa. Quem consegue gerir bem a sua vida, gere bem o negócio. Quem gere bem o seu tempo, gere bem o tempo dos outros. Quem trabalha bem sozinho e é automotivador facilmente pode ser um líder. Um líder, ele não é competitivo. Para você ser um líder, você tem que ser abnegado, pessoa que está disposta a ajudar. Você não compete com os demais. A partir do momento que você se coloca na posição de competir com os outros, você já não pode mais ser líder, já não pode mais ajudar. Então são questões de consciência que a gente tem que ter. Eu quero ser líder, eu sou coach, eu sou CEO, eu sou designer, para que eu quero? Isso vai me ajudar, eu vou crescer e o que eu vou fazer com isso? Aprender a questionar. Então são essas questões. Então eu vou mostrar isso através de um produto final, porque o celular não está pronto, eu realmente preciso dessa habilidade da mesa para eu poder sentar e mostrar e falar, senão assim ficar balançando e elas também tá ruim. Mas essas questões mais práticas e mais fáceis, como é visual, eu acho que é tranquilo e até é interessante, porque as questões do curso elas são mais técnicas e elas são aprofundadas. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre cabelo, algo que seja mais criativo, e eu vou explicar um pouquinho essa questão de cabelo, tá? Primeiramente, alguém pediu como fazer uma franja, e eu vou mostrar, né, como eu fiz a minha franja aqui. Então, peguei assim, um pouco mais pra frente, tá? Não vai ficar muito grossa. Aí, é só enrolar. Cuida pra deixar ela retinha assim. Fica suave, mais consciente, mais fino. É algo mais criativo e que tem a ver com a espontaneidade. E essa eu seco não com secador, depois eu passo a chapinha. Eu faço a escova, tá? Mas agora já faz algum tempo, mais ou menos um ano que eu não faço, então eu tô passando só a chapinha, ele fica ondulado, aí fica um pouco mais curto. Geralmente eu uso ele preso e quando eu faço chapinha, então eu faço alguns penteados, tá? Então, alguns penteados que você pode fazer. Esse penteado que eu tô usando agora, ele foi preso aqui, tá um coque. Tem um coque. Você pode, se tiver mais grampos, eu não tenho muitos grampos aqui. Se tiver mais grampos, você pode arrumar o coque bem direitinho, tá? Pode colocar com uma borrachinha. Coloquei com uma borrachinha. Quando eu tirar pra fazer o outro, aí eu mostro. Vocês podem colocar aqui, ó, mais pra frente, ó, com um grampinho. Aí fica algo mais Audrey Hepburn, mais Priscila Presley, mais Brigitte Bardot, assim. Eu gosto muito. É um cabelo mais anos 50. Ele tem a ver com a questão mais artística, tá? A franja e o cabelo nessa posição, ele é mais artístico. Mais artístico, porque as atrizes, cantoras, pessoal que trabalha com artes, música, TV, artistas, atrizes, eles usavam mais esse cabelo. Esse é o cabelo mais da década de 50. Eu gosto, acho legal. Brigitte Bardot usou. Audrey Hepburn, tem uma foto que ela tá até na frente de uma vitrine de Chanel. Ela tá com óculos, então, um cabelo assim. E tem a Priscila Presley. Também tá, eu vi ela uma foto também com Elvis, bem legal, muito legal. Então, você pode fazer a franja, assim como eu ensinei, pode colocar mais grampinhos aqui assim atrás, tá? E pode colocar grampinhos aqui atrás e pode colocar grampinhos na franja também. Você pode colocar grampinhos aqui atrás, pode emborrar pra frente e pode colocar aqui também pra arrumar a franja. Ou você pode deixar a franja assim, ou pode deixar ela um pouco mais solta, como ficar melhor. Você pode também, de repente, colocar pra cima. Pode colocar, de repente, aqui, ó. E colocar um grampinho e colocar assim. Tá? Isso são 2 penteados, né? Com a franja assim e com a franja pro lado. Você pode deixar mais pra franja. Você pode colocar mais pra franja pro lado.
Ou você pode colocar assim, você tem 2 penteados. Acho que vai ficar essa joia. Um grampinho. Eu não tenho aqui por perto, agora por... Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou finalizar esse vídeo, que é a continuação dos outros dois, já que eu tô tratando aqui de marca pessoal, tá? Eu vou falar aqui de unhas, cores, esmalte. Quando nós fazemos algo, nós temos que fazer isso tudo com propósito, com objetivo. Quando eu pinto as minhas unhas, qual é o meu objetivo? E se tratando de marca pessoal, eu tenho que apresentar, primeira coisa, higiene. Segundo, eu posso dar um pouco de criatividade. E em terceiro, qualidade. Essas coisas sempre precisam apresentar. Não necessariamente nas unhas, mas em aspecto geral, no vestir, cabelo, enfim, nos nossos aspectos. É muito importante se você tem, por exemplo, um negócio de acessórios, de joias, anéis, pulseiras, você vai manusear a mão. Você tá, por exemplo, numa feira, no evento, que você quer vender os seus produtos, ou você tem uma joalheria, você tem as suas vendedoras, ou você mesmo vende. Nós sempre temos que entender qual que é a nossa prioridade, tá? Se eu tô vendendo joias, a minha prioridade é a joia. Minha preferência é a joia. Eu tenho que valorizar, eu tenho que dar valor, ênfase à minha joia, porque é o que eu vou vender, é o meu produto. Então eu não posso estar com esmaltes muito vermelho, porque isso distrai. A distração causa ruídos na comunicação. Às vezes as pessoas chegam numa joalheria, já foram em vários lugares, estão com a mente cheia de coisa e querem escolher uma joia. Ficam com receio, com medo, é um alto investimento e não sabem como fazer. Se você consegue diminuir esse ruído e consegue comunicar mais o custo-benefício, mais facilmente o custo e o benefício do seu produto, então você consegue também fazer uma venda melhor, tá? Então, por exemplo, eu estou com as minhas unhas nude e eu estou com um anel, é uma semijoia, é um quartzo verde esse. Então, com esse anel quartzo verde, vamos supor que fosse uma joia, tá? E eu quisesse vender, o ideal seria unhas nudes. Francesinha também no máximo, tá? Branca, francesinha, transparente no máximo. Nunca colorido. Nunca colorido, porque isso vai chamar muita atenção, vai distrair, você vai ter problemas com a venda. Em termos de foto com joias, as modelos que são joias, acessórios, brinco, anéis, também interessante é que seja nude, tá? As modelos que fazem as fotos também, as fotos, pôster, editorial, também o ideal sempre nude, para não ficar, para não criar esse contraste não ficar competindo com o anel, que é o objetivo da foto. Tem, por exemplo, se eu fizer uma foto assim lá no meu Insta, lá na loja da Lissa, no site, eu quero vender o anel. Então as minhas unhas não podem criar esse ruído, não podem distrair. O meu propósito não é vender as unhas, é vender o anel. Se eu fosse uma pessoa que trabalhasse com unhas, manicure, então eu poderia fazer fotos mais criativas, mais bonitas. Não é o meu caso. Minha venda aqui, o meu produto é a joia. Então eu tenho que enfatizar, dar valor ou focar-se ou diminuir o ruído daquilo que eu quero vender, que é a joia. Ok, pessoal? Essa é uma pequena dica. Vou ficando por aqui e a gente vai se falando, tá bom? Abraço, até mais. Tchau, tchau. Proatividade. Eu escolhi uma sombra mais evento, então mais à noite, um pouco mais escurecida, um pouco mais forte. Nada demais, sem exagero, mas um pouquinho mais forte. Um glitter e uma pele mais nude assim. Então acho que funciona super bem. Não vai tirar o foco dos meus produtos. Vai agregar valor, porque pelo fato de geralmente ser um happy hour final do dia, finalzinho de tarde, ou é um evento à noite, faz com que eu possa me arrumar de certa forma a valorizar não só a minha marca corporativa, bem como a minha marca pessoal, mostrando esse lado mais criativo, mais dinâmico, mais rico também e de mais beleza. Eu pensei aqui nos acessórios, tá? Eu escolhi aqui acessórios, os brincos. Então esse penteado funciona super bem para um network, uma reunião de negócios.
funciona muito bem. A franja eu posso deixar assim, posso colocar para o lado, posso dividir ao meio ou para cima, funciona também. A maquiagem funciona, posso usar com um acessório menor aqui ou um maior por causa do decote. Essa blusa é uma blusa mais feminina, essa blusa é uma blusa mais feminina, é um floral, trata da feminidade, qualidades, virtudes. Esse laço, algo mais inocente, mais delicado, reflete muito a minha marca. O anel, então, autoridade, influência. E alguns acessórios. Eu tô sentada agora no chão, eu não vou mostrar embaixo, mas eu vou postar depois as fotos, porque eu vou colocar no look da Lisa, eu vou explicar a mesma coisa que eu tô explicando aqui lá, de uma forma bem simples, lá no Instagram. E eu tô de saia, uma saia vinho, então super funciona também. Qualidade, prosperidade, sofisticação, solidez, pro network funciona super bem. Porque fala disso, fala de um negócio sólido, fala de poder, fala de autoridade, fala de joias, né, no sentido de tem valor, é algo que dá para investir, vale a pena investir, fala de virtudes, qualidades, talentos. Então, no network super funciona, eu vou comunicar bem o meu negócio com a minha aparência e a minha marca pessoal vai sim ser construída com muita solidez e vai comunicar perfeitamente bem de fato. Não só quem eu sou, mas os meus talentos, as minhas habilidades. E dizer se eu sou capaz de atender o meu cliente ou não, dentro das questões que, como criadora de moda, de produtos, se precisa para atender a necessidade dele. Ganhando assim credibilidade, me tornando mais confiante e segura, não só para apresentar os produtos, mas conquistando o cliente e depois tornando eles fiéis também, porque depois que se conquista um cliente, precisa-se também manter a fidelidade, com o atendimento, cumprindo prazos e com produtos de qualidade, ou seja, o custo-benefício é uma promessa e a promessa tem que se cumprir. Então, são questões que a gente tem que ter responsabilidade, isso é uma questão pessoal, mas em termos de uma marca corporativa, tem que ser aplicada também, ok? Pessoal, até mais. Abraço, tchau, tchau.